Faltando poucas horas para o fechamento da segunda janela de transferências do futebol brasileiro, informações garantem que o Corinthians perdeu pelo menos 2 atacantes devido ao transfer ban e o Corinthians abriu conversas para renovar o contrato de lateral esquerdo argentino. E saiba quando o elenco do Corinthians retornará aos trabalhos no CT Dr. Joaquim Grava. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre volta aos trabalhos. Após o empate no derby no último final de semana, o elenco do Corinthians, os jogadores ganharam 2 dias para descansos. O Corinthians entrou em campo pela última vez no último domingo, 31 de agosto. Derby clássico contra o arquirrival na nossa casa. Resultado final 1-1. Depois da partida, os jogadores ganharam 2 dias de descanso. Mediante a data FIFA, os atletas ganharam a última segunda-feira, dia 1º de setembro, e também a terça-feira, dia 2 de setembro, para descansos, absolutamente com exceções. Os atletas que foram convocados para suas respectivas seleções, restante do elenco, folgas, descansos e também os atletas que estão em processos de recuperações de suas lesões, como por exemplo o Yuri Alberto, o André Carrilho, atletas que trabalharam fazendo seus trabalhos dessa recuperação. O elenco do Corinthians retorna aos trabalhos na quarta-feira, dia 3 de setembro, aí já iniciando as preparações para o próximo compromisso, que será no dia 10 desse mês, contra a equipe do Atlético Paranaense na Neoquímica Arena, às 21h30, jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. A minha opinião quanto a esses 2 dias de folga para o elenco é a seguinte. Bom, primeiramente, é um Corinthians que conseguiu ter uma evolução nos últimos 3 jogos. Estamos falando de uma vitória contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, uma vitória contra o Atlético Paranaense pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil e um empate no derby no último domingo dentro da nossa casa. O saldo, ao meu ponto de vista, foi positivo nesses últimos 3 jogos. Por quê? Porque o Corinthians está com muitos desfalques. Exemplo, no derby contra o rival, nós ficamos sem 5 titulares. Yuri Alberto, Martins, Carrilho, Mateuzinho e Matheus Bidu ficaram de fora e mesmo assim nós conseguimos ainda fazer um jogo em que não saímos derrotados dentro da nossa casa. Um saldo positivo ao meu ponto de vista. Claro, o Corinthians ainda precisa construir muito nesse Campeonato Brasileiro, mas eu não vou questionar esses 2 dias de folga. O que eu gostaria que acontecesse é que a partir da quarta-feira, com o retorno, tivéssemos trabalhos mais intensos no CT. Trabalhos em 2 períodos que eu sempre defendo para vocês. Pelo menos na quinta e na sexta, trabalhos em 2 períodos, dando ênfase às questões táticas e também às questões físicas. O Corinthians terá um compromisso muito importante no retorno aos jogos, que vale vaga nada mais nada menos que para a semifinal da Copa do Brasil. E sinceramente, de repente até um jogo treino no sábado ou no domingo, ao meu ponto de vista, não seria uma má ideia. E agora vamos falar sobre o fechamento da janela de transferências. Estamos a poucas horas do fechamento dessa segunda janela de transferências do futebol brasileiro e o Corinthians deixou de contratar pelo menos 2 jogadores, segundo as informações, devido ao transfer ban. Estamos com o transfer ban. Corinthians está com o transfer ban desde o dia 12 de agosto. Mais de 20 dias se passaram que o Corinthians sofreu a punição da FIFA por não ter pago pela compra do zagueiro Félix Torres. Muitas tentativas de negociações, mas o Santos Laguna, equipe ao qual o Corinthians deve, não abriu mão de querer receber pelo menos 90% dos 40 milhões que o Corinthians deve. Então o Corinthians teria que ter arrumado 36 milhões para pagar os mexicanos e ter se livrado do transfer ban.
coisa que pelo menos até o momento que eu gravei esse vídeo não havia acontecido. Devido ao transfer ban, o Corinthians travou a janela de transferência, travou o mercado da bola, porque o transfer ban impede de registrar novos jogadores. E pelas informações, perdemos 2 reforços, pelo menos que surgiram de informações. Os atacantes, o Agustín Anello, que pertence ao Boston River, informações já garantiam que o Corinthians havia até trocado documentos com a equipe uruguaia pela contratação do atacante que é norte-americano. Claro que sem detalhes se era empréstimo ou de repente o Corinthians havia entrado em acordo para comprar o atleta. E o outro jogador surgiu no final de semana. Informações da Rádio Bandeirantes, jornalista Luiz Fabiani, que o Corinthians já tinha tudo acertado com o atacante Caio César, de 1,68 m de altura, que pertence à equipe do Al Hilal, e que ambas as negociações o Timão estava aguardando resolver o transfer ban para avançar e aí as confirmações. Mas como o transfer ban não foi resolvido, a janela de transferências vai fechar daqui a poucas horas, vai fechar nesse dia 2 às 23h59, então o Corinthians acabou perdendo esses 2 jogadores que, pelas informações, já estava praticamente tudo certo para eles se tornarem reforços do elenco comandado pelo Dorival Júnior. A minha opinião quanto a essas informações que o Corinthians perdeu 2 atacantes devido ao transfer ban é a seguinte. Bom, detalhe, a partir de amanhã não poderá mais contratar jogadores, só que tem detalhes aí. Jogadores livres no mercado antes do final da janela ainda poderão ser contratados, mas é um Corinthians que ainda não poderá contratar ninguém, registrar ninguém, porque até o momento que eu gravei esse vídeo ainda seguíamos com o transfer ban. É lamentável tudo o que aconteceu. Quem me acompanha sabe que antes da abertura da janela, eu avisei que essa janela de transferências para nós corintianos seria bem sofrida. E realmente foi, só que eu não imaginei que seria tanto. Eu falava pelo fato da falta de recursos financeiros, apenas um reforço confirmado, o atacante Vitinho. Vitinho que o Corinthians conseguiu anunciar um dia antes do transfer ban. Ao meu ponto de vista, não perdemos somente o Agustín Anello e o Caio César. Eu, sinceramente, até acho estranho o Corinthians estar fechando com mais 2 jogadores da posição. Eu acho que, de repente, um deles não viria. Eu acho, não vejo motivos para mais 2, porque temos na base jogadores que merecem ter espaços e precisam desses espaços para poder, no caso, terem suas oportunidades. Então eu acho que um dos 2 viria, ou o Agustín Anello ou o Caio César. Mas fato é que para mim não foi somente esses 2 atletas que o Corinthians perdeu devido a esse transfer ban. Para mim tiveram outros jogadores. Lembrando que o Dorival queria 4 reforços. Nesses 4 reforços, ele queria lateral, ele queria meia, ele queria atacante. Então, infelizmente, a janela já está fechando. O Corinthians perdendo, pelo menos esses 2 nomes divulgados, mediante a tudo que aconteceu devido ao transfer ban que o Timão está desde o dia 12 de agosto. Infelizmente, a diretoria não conseguiu resolver. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre conversas que o Corinthians iniciou com o lateral esquerdo argentino. É isso mesmo, a diretoria do Corinthians abriu conversas para renovar o contrato do lateral esquerdo Fabrício Angileri, que mesmo não sendo titular, é considerado um jogador importante no atual elenco. O Angileri chegou ao Corinthians no início dessa temporada de 2025. O Angileri é uma das poucas contratações que o Corinthians fez nessa temporada. O Corinthians contratou até aqui 2 jogadores, e o primeiro foi o Angileri. O Angileri chegou no início da temporada, vindo como jogador contratado para assumir a titularidade da lateral esquerda. O Bidu não estava bem, o Hugo também não, e o Palácios nem teve oportunidades esse ano. O Angileri chegou e rapidamente tomou conta da posição, se tornou titular absoluto, um jogador importantíssimo no Campeonato Paulista, principalmente na reta final,
e depois ele acabou perdendo posição para o Bidu, que acabou evoluindo muito após a chegada do Angileri. Angileri que, mesmo hoje não sendo titular, é considerado um jogador importante. O Dorival gosta muito do Angileri. E o Angileri tem contrato até o final desse ano. Inclusive, ele já pode assinar um pré-contrato e ir embora sem custos para o início da temporada que vem. Mas a intenção do jogador é permanecer. E também o Corinthians tem a intenção que o jogador permaneça. Conversas já foram iniciadas, o Corinthians abriu conversas com o Angileri e seus representantes para iniciarem as tratativas da renovação de contrato. Ainda não temos exatamente o tempo, o período, no caso, que o jogador quer ou que o Corinthians vai oferecer, de repente mais uma temporada ou até de repente 2 temporadas, mas fato é que o Corinthians abriu conversas para renovar o contrato do jogador, e ainda mais um Corinthians que, por enquanto, não consegue contratar. É importante demais ir fazendo essas manutenções. O Corinthians está próximo de anunciar a renovação do Gustavo Henrique. Algumas semanas atrás o Corinthians anunciou a renovação do Matheus Bidu, que é o titular da posição, e agora as coisas começam a caminhar com o Angileri, destacando que as conversas ainda estão em início, tudo começando recentemente, mas ao longo dos próximos dias as conversas deverão serem intensificadas. A minha opinião quanto ao Corinthians ter iniciado as conversas para renovar o contrato do Angileri é a seguinte: para mim é importante. Ao meu ponto de vista, o Corinthians tem que renovar sim o contrato do Angileri. O Angileri, para mim, hoje briga pela titularidade. Para mim, o Angileri é um jogador importante mediante ao que o Dorival vai querer propor em campo. Exemplo, se ele quer colocar uma equipe mais conservadora, uma equipe que tem uma segurança defensiva maior, o Angileri é titular. O Angileri tem boa estatura, marca melhor que o Bidu. O Angileri também tem suas características ofensivas, mas o Bidu é mais eficiente que o Angileri ofensivamente falando, e para mim o Angileri é mais eficiente que o Bidu defensivamente falando. Então, ao meu ponto de vista, já era para ter resolvido essa questão do Angileri. O Angileri, apesar de não ser titular, é um jogador, volto a dizer, da confiança do Dorival Júnior. É um jogador que, para mim, caiu bem com a camisa do Corinthians. É um atleta que demonstra muita entrega, muita personalidade dentro de campo. Então, sinceramente, para mim tem que renovar mesmo, tem que avançar o quanto antes possível e resolver essa questão do atacante e resolver essa questão do lateral esquerdo argentino o quanto antes possível. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam 2 dias de folga para o elenco após o derby do último domingo. E sobre essa questão envolvendo o fim da janela de transferências e o Corinthians supostamente ter perdido pelo menos 2 jogadores, como recebemos informações, o Agostinho Anello e o Caio César. O que vocês têm a dizer sobre isso? E quanto ao Corinthians ter iniciado conversas para renovar o contrato do Angileri, como que vocês veem as possibilidades do Angileri ficar? Vocês gostam, concordam que ele tem que ficar? O Corinthians tem que renovar o contrato dele quanto antes? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera, valeu, é nóis, um abraço e vai Corinthians!